Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Verdade que Liberta. E o tema de hoje é a identidade da mulher cristã, equilibrando fé, família e carreira. É possível cumprir o papel de mulher sábia que edifica sua casa sobre a rocha e, além disso, manter sua identidade em todos os lugares por onde passa, sem se contaminar, sem se conformar e sem se amoldar? Nós estamos aqui hoje com a Ivanice Fernandes e nós vamos falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Ivanice. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Vou me apresentar, né? Eu sou a Ivanice, esposa do Paulo Júnior, mamãe de 2 príncipes, o Miguel de 4 anos e o Henrique de 1 ano. E minha família é minha base, meu porto seguro. Eu sou filha amada de Deus, essa é a minha identidade. Amém. Ele é quem me define e ele é a minha motivação diária para todas as áreas da minha vida. Amém. Uma identidade muito bem definida, né? Definida no lugar certo, embasada no lugar certo. E esse é o nosso tema, né? Nós vamos falar dessa mulher que tem uma identidade muito bem definida e que anda por vários lugares e que está em casa, que tem sua fé firmada em Deus e que também trabalha. E como é que é, Ivanice, para você? Como é que você vê isso? Uma mulher que está no mercado de trabalho, uma mulher que está rodeada por várias ideologias, por várias filosofias. É possível estar rodeada por um tanto de coisas e informações e não se contaminar? Como é que é isso para você? Eu acredito que fácil não é, mas com Deus é possível sim. Desde que nós, como mulheres cristãs, temos convicção da nossa verdadeira identidade em Deus e do nosso papel como mulher, se deixando ser guiada pelo Espírito Santo para influenciar e não ser influenciada pelo mundo, né? E compreendendo que o nosso alvo é Cristo e os nossos propósitos estão com Ele na eternidade. Dessa maneira, eu creio que é possível. Amém. Sempre com foco em Deus, né? E foco no lugar certo. É isso mesmo. Ivanice, e você também é uma mulher que tem uma trajetória profissional, né? Você, mãe de 2 lindos filhos, casada, muito bem casada, e tem uma formação, tem a sua formação, tem a sua profissão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Eu sou formada em administração de empresas, fiz um MBA em tecnologia de informações e atualmente eu trabalho numa corretora de valores. Tá. E esse ano Deus falou forte comigo uma palavra que é diligência, que inclusive está lá em Provérbios 13:4. Eu gostaria de ler. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E o que significa ser diligente, né? Não é ser eficaz nem eficiente, né? Mas é uma pessoa que se antecipa às necessidades, é zelosa, cuidadosa. Então, ano passado, eu ainda estava trabalhando, né? Estava grávida do meu 2º filho, Henrique. E a minha certificação profissional CPA 10, né? Não sei, para quem conhece, né? Uma certificação exigida na área administrativa, bancária, né? Muito, assim, bem vista, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa certificação, como é que foi para conquistá-la. Então, essa certificação, ela é uma certificação voltada para quem trabalha com investimentos. Então, você tem que tirar essa certificação para ser considerado um profissional qualificado, para você poder indicar investimentos, trabalhar Entendi. com corretora de valores, bancos, né, onde a gente trabalha assim com, né, valores de clientes. Então, a gente tem que ter essa certificação para ter essa responsabilidade. Uhum. Então, eu tive a minha primeira certificação quando entrei no banco, né, no meu emprego anterior. Inclusive, até dei um testemunho sobre isso, como que eu tirei ela, porque ela é muito difícil, então... Mas deu certo, para honra e glória de Deus, né? Amém. E esse ano passado agora, ela ia vencer, porque ela é válida por 5 anos. Tá. E aí eu pensei, né? Em vez de eu tirar, de eu renovar ela, eu vou tirar um nível acima, que é a 20, né? Tem a 10 e a 20. E aí eu comecei a estudar, me preparar, né? Através de cursos e tal. E fui me programando para fazer a prova antes de eu sair de licença maternidade, né? Para ganhar o Henrique. Mas Deus, ele tem os planos dele e eles são sempre maiores que os nossos, né? Amém. E, inclusive, o Henrique, ele adiantou, minha bolsa estourou e eu estava a caminho da maternidade, tive que reagendar essa prova e pensando ali como que eu faço, joguei para o máximo que eu conseguiria, que era janeiro desse ano. E aí, durante o meu período de licença, eu estudei bastante, assim, nos intervalos que eu tinha, porque
tinha as demandas, né, com recém-nascido, no começo é Sim. bem, assim, demanda bastante da gente. Sim, Tinha já o meu outro filho mais velho e coisas da casa e tudo, né? Então, assim, nos intervalos que tinha, eu me organizava para estudar. E aí, nos entendi. meus devocionais, eu sempre falava com Deus sobre isso, porque meu desejo era voltar de licença com essa certificação, para justamente ter, assim, um olhar diferente, né? Porque a gente tem, assim, um tema que depois, inclusive, deve ser falado aqui no podcast, que é maternidade. Então, assim, envolve várias questões, né? E, para honra e glória de Deus, eu Amém, passei na prova. amém. Confesso que eu não estava crendo que daria certo, porque eu estava estudando assim, não estava dando a minha capacidade máxima devido aos meus papéis de esposa, Outras coisas mãe, importantes também para e isso fazer, né? que era o principal Com para sua mim, né? Meu importância. primeiro Sim, ministério ali, que é a minha casa, sim. e depois a minha carreira, né? Mas Deus, ele honrou e deu tudo certo. Então, o que eu tiro daqui é que, assim, não é sobre conquistar títulos, né? Amém. Banquetes, palácios, que a coisa mais maravilhosa que eu penso é a presença do Rei, né? Presença de Amém. Deus. E nesse processo eu pude experimentar a graça, a misericórdia, o poder do favor de Deus sobre a minha vida. Amém. Porque mesmo sem merecer e da forma que eu consegui ali na minha capacidade, né? Ele me Uhum. assistiu, né? No meu dia a dia e ele me honrou. Então, quero até trazer o exemplo da Rainha Vasti, né? Que estava ocupada demais com as festas, com os banquetes do palácio e que ela não compareceu quando o rei solicitou a presença dela. Mas que nós, como mulheres cristãs, possamos seguir o exemplo da rainha Esther, né, que foi honrada porque ela escolheu estar na presença do rei, né? Amém. Que nós possamos buscar a presença de Deus não pelo que ele pode nos dar, mas porque a presença dele é o mais importante, Porque porque assim ele como um é. pai zeloso, ele dá tudo que a gente precisa, ele cuida de nós. Então a Amém. gente não tem que se preocupar com títulos, né? A gente tem que realmente ter um coração voltado para Deus. Amém. Amém. Isso é o mais importante, né, Ivanice? Por isso que é possível, né, com base naquilo que Deus nos proporciona, Isso. equilibrar esses pratos, né? Sim. E ter, sim, uma carreira e não deixar em segundo plano aquilo que é o mais importante, Sim. né? Exatamente. Fala também para a gente um pouquinho do desafio que existe, os desafios específicos que as mulheres enfrentam no dia a dia, por serem cristãs e por estarem no mercado de trabalho, por serem profissionais. Quais são as pressões que elas enfrentam? Quais são as discriminações que elas enfrentam no dia a dia? Então, Polly, nós como mulheres cristãs podemos enfrentar diversos desafios relacionados à nossa fé. Então, nós podemos sentir um conflito ali entre os valores que a nossa fé ensina e as expectativas da sociedade em relação ao nosso papel como mulher. Então, Verdade. a gente pode sofrer ali também uma discriminação quando a gente tenta equilibrar esses valores da nossa fé com as exigências profissionais. E muitas das vezes nós somos vistas como mulheres antiquadas, né, Sim, ultrapassadas e como se não conseguíssemos pensar por nós mesmas. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu quis tirar a minha certificação e voltar da licença, assim, com o meu currículo mais valorizado. Então, mas eu creio que o mais importante é que com equilíbrio e sabedoria, não permitir que essa pressão faça a gente querer agradar mais a sociedade do que a Deus, né? Então, aqui eu deixo um exemplo, que eu falei do banco que eu trabalhava, né? sim. Teve um processo para eu entrar nesse banco, inclusive dei um testemunho sobre isso e tal. E quando eu fui desligada desse banco, eu não entendi, eu sofri muito, né? Eu fiquei muito triste, mas Deus falou no meu coração para eu confiar que Ele estava no controle. E aí, ali, Amém. naquele momento, eu tomei uma decisão, né? Eu falei, eu vou confiar, eu escolho confiar sem entender, porque eu sei que Deus sempre esteve no controle da minha vida e em minhas orações eu sempre pedi para estar no centro da vontade de Deus. Então, se esse não é estar ali era bom para mim, era cômodo, né? Era bem visto, né, bancária. Sim. Então, assim, status, né, valorizado pela sociedade e tal, mas não era o que Deus tinha para mim. Meu tempo ali tinha se encerrado. E Não era mais o aí lugar, né? não era mais o lugar que eu tinha que estar, né? Então, Deus hoje me colocou numa corretora de valores. Eu trabalho na modalidade home office. Logo em seguida, eu fiquei grávida do Henrique, que é o meu caçula, né? Então, assim, eu tenho o privilégio de poder acompanhar mais de perto a minha casa, que é mais importante para mim do que a carreira, né? Nada vale o Sim. fracasso de um lar. Então, eu considero que Deus me trouxe, assim, à luz mais valores, princípios que eu deveria, assim, me atentar mais e colocar como prioridade na minha vida. Então,
eu hoje sou grata a Deus por Ele ter me tirado e me colocado no lugar que Ele deseja para mim, que eu esteja. Amém. Amém. Exatamente, é o que é mais importante, né, Ivanice? Porque hoje você tem a possibilidade de estar mais perto da família e também ter uma profissão e conseguir também fazer a diferença no meio que você está, né? Como é que é isso para você? Isso para mim é muito gratificante, porque eu enxergo como uma oportunidade prática de testemunhar minha fé, né? E poder levar Jesus para todas as pessoas. Eu enxergo no trabalho como um campo missionário, né? Então, onde nós estamos, nós devemos ser sal e luz, que é o nosso Amém. próximo tópico. É isso mesmo. É justamente o Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, Jesus, quando fala lá naqueles 3 capítulos lá de Mateus, de 5 a 7, ele fala numa das partes sobre sermos sal e luz. E como ser, então, sal e luz? E promover os valores do reino, a ética do reino, que são tão importantes para esse tempo, Uhum. né? Não só no mercado de trabalho, mas nessas 3 frentes, em casa, no mercado de trabalho, né? Na carreira e por onde você passa. Eu E vou. principalmente no mercado de trabalho, né? Principalmente no Sim. seu trabalho, no seu dia a dia. Eu gostaria de ler na versão a mensagem, né, lá em Mateus 5, do 13 ao 16, onde fala dessa passagem de sal e luz. Uhum. Ó, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade no plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que está no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Amém. Então, eu penso que ser sal e luz, como fala aqui em Mateus 5, é refletir os valores cristãos, né, sendo honestos, íntegros, transparentes, evitando manipulações, mentiras, assumindo a responsabilidade por nossos erros, cumprindo as nossas promessas, os nossos compromissos e prazos. Caso não possa ser cumprido algo, né, que a gente possa comunicar isso o mais breve possível, de forma honesta, que a gente possa mostrar compaixão, empatia pelos desafios dos nossos colegas, oferecendo ajuda, seja para oferecer uma orientação, ou apenas ouvindo, ou para assumir algumas demandas extras que às vezes acontece. Que acontece muito, né? E você falou de empatia. Nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre empatia, né? Acho que não é nada novo, mas tem sido algo muito recorrente, né? O trabalho sobre empatia, seja nas organizações e às vezes até no ambiente da igreja mesmo, né? Falar sobre empatia e até ensinar sobre. E empatia muitas vezes é transmitido como sendo se colocar no lugar do outro, Sim. né? E só que assim muitas vezes o outro não vê como a gente, né? E Sim. assim a gente no mercado de trabalho, ou seja em casa também com o filho, é importante entender que muitas vezes a empatia é ter perspectiva do outro, entendendo que ele é diferente. Sim. Que ele tem pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, dificuldades diferentes, e que a gente precisa entender isso também no mercado de trabalho. E para ser sal e luz lá, né, nessa carreira como mulher cristã, que leva luz, que é o sal que tempera, que dá gosto, né, para aquele ambiente. Precisa entender isso também, né, que essa empatia é extremamente importante, e para que a gente possa ser esse sal e luz, a gente precisa entender que a empatia é muito mais que ser simpático, Sim. né? Se alguém que vai chegar e que vai dar um bom dia, e que a gente tem que fazer isso também, mas que a gente tem que se colocar no lugar do outro, entendendo que às vezes o que a gente quer que faça com a gente não é exatamente o que ele quer que a gente faça com ele, né? Isso. E entender que isso é importante para a gente saber conduzir até os nossos relacionamentos no ambiente de trabalho. Como é que você vê essa questão de relacionamento no trabalho? Eu vejo que é muito importante, porque é o segundo mandamento, né? Então, Deus manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar o próximo como nós mesmos.
E isso envolve relacionamento em todas as áreas da nossa vida. Sim. Inclusive, principalmente no trabalho, que é onde você vai ter o contato ali com a maioria de pessoas que não são cristãs. Sim. Que é onde você vai ter oportunidade de levar, né, a mensagem do evangelho. Então, a forma como você se relaciona diz muito, né, sobre você e sobre o que você crê. Você vai levar a luz, né? Você A luz vai de levar a Cristo, luz, né? você vai levar o sal. Então, isso é muito importante. E não só promover um ambiente mais ético e colaborativo, mas é uma forma de testemunhar a nossa fé de maneira prática, né, como a gente já disse. Amém. E sempre buscando imitar Jesus, que é o nosso exemplo de humanidade perfeita, porque a gente sabe que nós temos falhas, que às vezes nós vamos falhar e é normal, né? Então, sempre voltar o olhar para o alvo, que é Cristo, né? E levando ele para as pessoas todas que passarem pelo nosso caminho. E que a gente possa ver realmente o trabalho como uma oportunidade para servir e impactar a vida das outras pessoas, né? E sempre tendo cuidado, né, de verificar se as nossas ações, as nossas atitudes estão refletindo verdadeiramente os nossos valores cristãos. Amém. Amém. E, Vanice, fala pra gente como é que você faz para equilibrar, né? E o que você acha que seria uma dica para equilibrar, né, a vida ministerial com trabalho e família? Porque além de ter uma carreira, de ter uma profissão, né, de ter estudado para as suas certificações e, né, as suas formações também profissionais, você também ministerialmente é ativa, né? Então, como é que faz para equilibrar, para administrar tudo isso e continuar ativa também ministerialmente, cuidar da família com muito amor e trabalhar fora, né? Ter uma carreira. Realmente, encontrar esse equilíbrio é um grande desafio. Porque nós mulheres temos muitos papéis, né? Então, assim, para conseguir exercer todos esses papéis sem perder a nossa identidade, é muito importante a gente se lembrar do que fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Eu gostaria de ler também. Eu gosto de ler. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, aqui, o que acontece, né? Hoje eu vejo muitas pessoas, assim, falando, né? Sobre elas, sobre o que elas sentem, Sim. sobre o que elas acham. E assim, eu respeito, entendo, só que não é sobre nós, né? Nunca foi. Né? Não é sobre nós nos sentirmos amadas, valorizadas, reconhecidas, né? Mas é tudo sobre ele. Exatamente. Tudo é por ele, para ele sempre, né? Então é sobre negar a nós mesmas, tomar a nossa cruz, seguir o exemplo de Jesus, crendo que a nossa recompensa virá dele. Amém. Né? Então, assim, a gente tem que dar ali o nosso melhor em todos os papéis, né? Que a gente tenha responsabilidade com os talentos que Deus já nos deu, cada uma vai exercer de uma maneira diferente, né? Sim. Às vezes você tem facilidade com a cozinha, eu não tenho, mas eu tenho facilidade com a limpeza da casa, outra com o cuidado com os filhos, e a gente vai se desenvolvendo naquilo que a gente precisa, né? E exercendo todos esses papéis, tendo a maturidade suficiente para entender que nós temos que viver pelo que nós cremos e não pelos nossos sentimentos. Não pelo que a né? gente Não sente, pelas nem pelo que a nossas gente carências, vê, mas necessidade pelo que a gente de aprovação dos homens, Amém. né? Mas sempre fazendo tudo com foco em Deus, mantendo o foco em Deus. Porque nele a gente tem propósito, a gente tem recompensa. E a gente não desanima. Né? Porque a palavra de Deus fala que quem faz as coisas para ele não desanima, não cansa. Amém. E para manter esse equilíbrio também de forma saudável, né, a gente tem que estabelecer ali algumas prioridades. Sim. Para ajudar a gente a tomar as decisões de formas mais alinhadas, principalmente com a palavra de Deus, né, e com o Espírito Santo. Então, planejamento e organização é muito importante. Fazer a gestão do nosso tempo. Eu costumo dar o exemplo ali de você pegar o seu telefone e lá nos ajustes, né, para quem tem, eu acho que é iPhone, o Android, né, você vai lá na configuração dos aplicativos, você vê o seu tempo de uso em cada aplicativo. Vou te dar uma dica, vai direto no Instagram e no WhatsApp que você vai achar as suas 24 horas. E vai achar onde que você está gastando seu tempo, todo mundo perdendo tem 24 horas. Então, o que está acontecendo? Por que eu não estou dando conta? Não vou falar conta, nem gastando seu tempo, vou falar perdendo seu né? tempo ali, né? Então, assim, falta a gente reconhecer que a gente tem que fazer uma gestão do nosso tempo. Deus deu 24 horas para todo mundo. Por que uns conseguem e outros não, né? Porque não se planejam, não se organizam, não priorizam. A verdade é essa. Procrastina aquilo que precisa ser feito, que é urgente e importante. Sim. E acaba gastando tempo com essas coisas, né? Com as redes sociais. Não vai agregar, assim, né? Então, assim, é muito importante também ter o diálogo com a nossa família, né? Sobre os nossos compromissos. Como que a gente pode apoiar uns aos outros, né? Agendar uns tempos ali que envolvam
de preferência, né, todo mundo nas atividades, né, para Sim. poder facilitar e todo mundo participar e apoiar, né? Todo mundo junto, Todo né? mundo junto, né? Então, sempre orando e buscando essa orientação, sabedoria, força para enfrentar os desafios, porque, assim, eu Uhum. falando na teoria é muito lindo, mas Uhum. na prática eu não sou perfeita, né? A gente Nenhum de tem as nós, né? nossas falhas, então a gente precisa buscar de Deus. Ele é quem Sim. nos capacita, ele que nos vai dar as forças necessárias para a gente desenvolver todas essas atividades, né? Amém. Então, assim, sempre agradecendo a Deus também pelas oportunidades e responsabilidades que nós temos, né? Porque se Deus Uhum. confiou, é porque tem importância, né? Tem propósito. E Amém. por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar que nós somos um ser composto por corpo, alma e espírito, né? Amém. Então, portanto, a gente tem que cuidar de todas essas esferas também, né? Com alimentação saudável, atividade física, exames regulares, cuidar das nossas emoções e principalmente fazer os nossos devocionais diários, porque ninguém vive só de pão no domingo. É verdade. Então a gente precisa de comida todos os Gente, se alimentar só dias. no domingo vai ter muita fraqueza durante E a isso a gente, semana, né? né, vai viver doente. Então, assim, Exatamente. eu costumo falar uma frase que eu vi esse ano, recente, né, do pastor Luciano Subirá, que é de um jovem pastor escocês que morreu aos 30 anos. E as últimas palavras dele foram: teu cavalo já não posso mais levar a mensagem. É, Então, que possamos cuidar do nosso cavalo, né? Porque é a gente tem muita verdade. mensagem para entregar ainda, né? É verdade. Então, assim, é importante entender que com equilíbrio, sabedoria, ter uma carreira de sucesso, exercer o papel de cuidadora, mãe, esposa, além de ser ativa na igreja, né? É possível, sim. É possível desde que consiga administrar tudo isso com Isso. base naquilo que Deus nos orienta, né? Sim. Amém. E para manter a fé no seu dia a dia, o que você faz? E para não perder a essência e não ter uma crise de identidade, o que você faz, Ivanice? Conta pra gente. Então, eu vou falar algumas coisas, né? Que são alguns pontos importantes. Uhum. Primeiro, a gente deve cultivar uma vida de oração. E lá, Fundamental, né? sim, Base de muito, é a tudo. base. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 fala: orem continuamente, né? Então, a gente dedicar um tempo ali para oração. E esse momento, ele pode ser usado para orientação, expressar gratidão, pedir forças para enfrentar os desafios, mas Uhum. principalmente também para a gente ouvir a Deus. Porque é um momento de relacionamento, né? Então, é um momento onde eu vou falar e ouvir Deus. E Sim, é um momento muito importante que a gente não pode abrir mão, né? exatamente. E a oração é como a respiração, né? Isso. A gente não pode deixar de respirar, porque senão a gente para de viver. E se a gente Sim, deixa de orar, a gente para de ter uma vida com Deus, né? isso. De se Né? relacionar com Ele, ter uma vida com Ele. Sim, eu creio que a nossa vida espiritual depende disso, né? É o Amém. oxigênio, né, da nossa vida espiritual. Isso mais. Que mais Então, que você faz? próximo que eu diria seria ler e meditar nas escrituras, né? Na palavra de Deus. Lá em Salmos Uhum. 1, versos 2 e 3, fala assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. E lá em Josué 1:8 também fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, estudar a Bíblia, né, regularmente, serve para fortalecer a nossa compreensão da palavra, Amém. né, da fé. E aí permitir ali que os princípios bíblicos guiem, né, a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, né, possam nos conduzir de forma, né, que agrade a Deus, ao Espírito Santo. Então, assim, a Sim. gente vê muita gente lendo a Bíblia, fazendo planos vou ler a Bíblia em um ano. Eu acho ótimo, porque é melhor do que não ler nada. É verdade. Só que, assim, eu Mas. teve um ano que Deus falou comigo, né? Que não era para eu ler, que era para eu estudar. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei com João. E aí eu fui ler o livro de João, gastei ele mais de 6 meses, mas porque eu estava estudando E é bem cada capítulo. diferente, né? E é bem diferente. E assim, o tanto de compreensão que agregou na minha Uhum. vida, assim, que Deus falou comigo, né? Claro que você vai orando também, pedindo a Uhum. revelação, né, do Espírito Sim. Santo. Não é só ler por ler. A Sim. Bíblia é um livro vivo, né? Sim. E aí ele, assim,
a Bíblia fala que a palavra ela separa alma e Sim, espírito. Então, isso, se a junto e gente medula. permitir isso, ela vai tratar ali o que precisa ser tratado. Exatamente. Então, assim, ela vai chegar aos pontos que precisam e vai Sim, haver, né, transformação, entendimento, sim. cura, muitas coisas. E essa questão que você falou do estudo é tão importante, né, Ivanice? Porque é o que você está falando sobre essa questão de... Às vezes a gente lê em um ano e a gente pega ali aquelas organizações, aqueles cronogramas ali, fugiu aqui a Sim. palavra de como é que eles falam, que é aquele modelo de leitura da Bíblia. Uhum. Mas aí tem um capítulo, né, um versículo, às vezes 3 versículos lá do Antigo Testamento, tem um salmo ou provérbio Isso. e tem algo do Novo Testamento. Aí começa lá nos Evangelhos. Só que o que acontece? Por exemplo, Sermão do Monte são 3 capítulos. Sim. E você geralmente não lê os 3 capítulos juntos, porque você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um salmo e um capítulo do Novo Testamento. Isso. Então você perde a oportunidade de ler junto, né, um sermão de Jesus, que é Isso. ali uma pregação de Jesus, por exemplo. E então, assim, quando você estuda, é o que você disse, né? Você traz muito mais informações sobre o que Jesus de fato está dizendo sobre aquela Isso. palavra. E o Traz Espírito o Santo, contexto também. Né? exatamente, o contexto. E o Espírito Santo, ele vai te revelando ali o que Jesus estava dizendo. E para a gente se relacionar com Deus, a gente precisa conhecer a Deus, né? Conhecer Jesus, entender o que Ele fez, como Ele fez, por que Ele fez, né? Qual era o propósito, para entender o que é que significa para a gente, né? Sim. Então faz toda a diferença estudar a Bíblia e não só ler a Bíblia. Sim. Então, uma dica aí para quem está nos ouvindo também, que a gente possa Muito estudar a importante Bíblia. que possamos pegar gosto pela leitura bíblica, por Leitura e estudar, estudo né, da esse Bíblia. livro tão maravilhoso, né? Tão Tão importante para importante que é a nós. palavra de Deus, não é um livro comum, né? Ele é Não é um vivo. livro comum. Isso. E que a cada vez que a gente lê e estuda, traz novos Você ensinamentos. pode e ler a gente... mesma frase em dias diferentes, que Deus vai te falar coisas diferentes. É Amém. interessante, é Amém. impressionante. É isso mesmo. E Eu falo porque eu já vivi isso, É isso mesmo. então é Se... muito bom. E se você se lembrar de alguma experiência, também fica à vontade para compartilhar, viu? De alguma coisa que Deus falou ao seu coração em algum momento que você estava lendo, depois Deus falou novamente em algum outro momento, uma situação nova sobre aquele mesmo contexto. O que acontece várias vezes comigo é assim, às vezes eu tô passando por uma situação e ele traz uma passagem na minha mente. Uma passagem que eu já li, mas que assim, naquele momento, parece que ela faz todo sentido, sabe? Ela é como se ela estivesse falando daquela situação que eu tô passando. E aí ele Entendi. traz como forma de orientação, como forma de direção, ou como forma de exortação também, porque às vezes a gente precisa parar e olhar para nós, para as nossas atitudes, para o nosso coração. Então, assim, a palavra, ela fala muito, assim, comigo nesse sentido, sabe? Como se fosse um diálogo mesmo, ali Deus falando, se relacionando e dando direção, né? Porque tem muita gente que fala que se sente perdida e tal. E tem até frase que fala, mas é porque a Bíblia tá aqui, você não abre ela, você vai ficar perdido mesmo. Abre ela que você vai ter direção. E realmente, tudo que a gente precisa está aqui dentro, para todas as áreas da nossa vida. Amém. Então, só falta, às vezes, sede de buscar isso, né? Sede pela Exatamente. palavra de Deus. Falta fome e sede, né? De buscar no lugar certo, né? Sim, isso. E é na palavra, e quem revela é o Espírito, né? Isso. O Espírito Santo de Deus. Sim. E ele vai conduzir, né? Para o melhor entendimento, para trazer melhor reflexão, inclusive, para que a gente possa tomar as melhores decisões acertadas de acordo com a palavra, né? E um ponto que eu me lembrei interessante sobre isso, né? Quando eu comecei a tomar gosto pela leitura, o que eu fiz foi adquirir algumas bíblicas em versões diferentes. Por quê? Isso é muito importante. Às vezes você lê ali passagens em versões diferentes, em uma versão você não compreende, mas na outra você compreende. Sim. Então, assim, é uma dica, né, para quem quiser experimentar e às vezes vai tomar gosto, é isso. Às vezes você tá com uma versão que você não tá, assim, não tá dando certo, não tá, eu começo a ler, não começo a entender nada e já paro. Tenta trocar de versão, né? Hoje a gente tem aí várias opções confiáveis, né? Que a gente, de editoras que são fiéis à palavra original, que a gente pode utilizar. Tem muitos recursos. A gente hoje vê essa parte da tecnologia tão avançada e a gente não avança na parte espiritual. É verdade. Né? Então, a gente tem, assim, você vê estudos, né? Gravações. Então, a gente pode buscar, a gente pode correr atrás. Claro que sempre buscando uma fonte confiável, que esteja de acordo com a
palavra, que seja realmente a verdade, né? Porque isso é muito importante. Mas que tem recursos, tem. Às vezes falta da nossa parte buscar, né? Então, assim, é muito interessante essa questão das versões também. Entendi. Boa dica. Excelente dica, né? O que mais, Ivanice? Tem mais alguma coisa que você faz para manter sua fé, para não perder sua essência? Então, tem mais alguns pontinhos, né? Que é participar de forma ativa de uma igreja, né? E fazer parte de um ministério. Lá em Hebreus 10, 24 a 25, fala assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E temos também Atos 2:42, mas eu não vou ler porque eu vou não estender muito. Então, assim, a comunicação com os outros cristãos, né, o corpo de Cristo, ele é fundamental para o apoio espiritual que a gente precisa. Né? Hoje a gente vê muita gente deixando de cultuar a Deus e frequentar as igrejas, né, por N motivos. Mas isso não é bíblico. O mandamento é que a gente seja igreja, frequente a igreja, né, faça parte de um ministério, seja discipulado, porque é muito fácil você servir a Deus na sua casa. Sem ninguém para te falar, Vinícius, você precisa melhorar aqui, você está fazendo isso errado, isso que você está falando é uma heresia, isso está errado. Então, se você não tiver esse apoio, né, a chance de você se perder no caminho é muito grande. É isso mesmo. Então, assim, para te encorajar, para te exortar, para evitar, né, essas situações, é importante a gente frequentar uma igreja. E já que você citou Atos 2:42, né, é bem o que vivia a igreja primitiva, né? Sim. Que é assim, Atos 2, do 42 ao 47, fala um pouquinho do que era aquela comunidade ali naquele momento de início da igreja primitiva. Isso. Né? E que eles viviam em comunhão, partiam o pão de casa em casa, oração, né? E eles viviam num momento em que a igreja começava e que nós devemos hoje copiar aquele modelo, Sim. Né? E é um modelo realmente que deve ser seguido, é um modelo que deve ser copiado. Sim. E cada vez mais nós devemos estar em comunhão uns com os outros, né? E para isso é necessário, sim, para que a chama se mantenha acesa, estar em uma igreja. E estar Sim. ministerialmente ativo, né? O que você falou também, o que você acaba fazendo, né? E trazendo como exemplo. Muito bom. E uma coisa que eu vejo, muitas vezes as pessoas falam, eu sou a igreja sou eu. Nós não somos a igreja, não, né? Nós somos uma corpo, parte né? do corpo. E o cabeça é Cristo. Então, para a gente experimentar, por exemplo, um mover do Espírito Santo, a gente precisa estar no templo de Deus. Amém. Né? Então, na igreja, a gente experimenta coisas que você não vai experimentar lá fora. É isso mesmo. Então, a gente tem que se manter firme. Perfeita a sua colocação, porque é exatamente isso, né? Eu acho que, assim, o que mais acontece é tirar esse texto do contexto, né? Do eu sou igreja. Acho que foi muito boa a sua colocação, justamente porque o que faz com que muitas mulheres se percam, né? Percam sua identidade em casa, percam sua identidade no trabalho, percam sua identidade na própria igreja, né? Às vezes achar, eu sou a igreja, né? Então, não, nós somos uma parte, né? Às vezes eu sou o dedo, às vezes eu sou uma parte da sua mão, cada um tem a sua né? função, cada um tem a sua função. Tem o seu papel. Ninguém é menos importante que o outro. Todas são importantes. Todos importam. E a mais importante é Cristo que é quem nos guia, né? Isso. Amém. O que mais, Ivanice? Fala pra gente um pouquinho mais. Tem mais alguns pontinhos. Que é entender, né, a nossa identidade em Cristo, que é o que a gente vem falando aqui desde o início, né? Lá em Gálatas 2:20 fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, reforçar essa compreensão de quem nós somos em Cristo, né? Independente das circunstâncias, não nos conformar, né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa identidade, ela está enraizada na nossa relação com Deus e não nos nossos papéis ou nas nossas realizações. Como a gente falou, a gente vai falhar a gente vai falhar mesmo, porque nós somos humanos, carne, nós precisamos buscar diariamente, né, o Espírito Santo, Deus, é Ele quem nos guia, quem nos dá força, nos coloca no caminho correto, direciona nossas ações, os nossos pensamentos, né? Então, é uma luta ali diária entre o Espírito e a carne, né? Então, quem você alimentar mais é quem vai se sobressair. Por isso a importância das disciplinas espirituais, de alimentar mesmo essa parte espiritual, se fortalecer para você poder vencer os desafios do dia a dia. Isso em qualquer área da sua vida, né? Não só na área profissional, mas principalmente no campo profissional, onde a gente está mais
vamos dizer, né, exposto, né? A gente está ali em um ambiente onde a maioria não é cristão, né? E é um ambiente que pode te influenciar Isso, para perder sua identidade, né? isso. Para Tem as ser pressões que a iludido. gente falou, né? Que a gente É, sofre da sociedade e tal. isso. Então, Para ser iludido com vãs filosofias, sim. né? Com Uhum, sutilezas que chegam trazendo coisas que vão fazer com que a mulher perca de fato a sua essência, sim. né? Aquela história de a mulher que realmente acredita que tem que ser submissa ao marido, ela não pensa por si mesma, É. né? Porque Uhum, ela acredita em conto da carochinha. sim. Então, assim, a mulher que vai para o mercado de trabalho, ela ouve coisas e se ela não tem sua identidade muito firmada em Cristo e não se relaciona com Deus de uma forma correta, ela acaba perdendo a sua essência porque ela vai ouvir vozes, né, que não são as vozes corretas, né? Então, é importante saber ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante isso que você está falando, É, que tem vivido, que tem experimentado, para não perder a sua essência, né? sim. Amém, é isso mesmo. É, já estou finalizando. Fica à vontade. A gente deve evitar também comparações, né? A gente tem que focar ali Uhum, no nosso crescimento espiritual, né? Evitar ficar se comparando com os outros, porque cada pessoa tem um caminho único, individual, né? Na fé com Deus, né? Cada um tem o seu processo de sim, conversão, a forma como foi, a idade que aconteceu. Então, nós somos um corpo e cada membro tem o seu papel, né? No corpo de sim, Cristo. Então, ele é o cabeça, ele é o direcionador, então a gente tem que se comparar com nós mesmos, né? A Ivanice de hoje com a Ivanice de ontem. Quando eu olho sim. para mim 10 anos atrás e eu olho eu hoje, eu vejo, não, eu tô errada, eu sou falha, eu peco todos os dias, eu preciso, eu careço da misericórdia de Deus, mas eu estou melhor que 10 anos atrás. Amém. Então, essa tem que ser a reflexão correta. E nunca eu ficar me comparando com a Poliane ou Amém. com outra pessoa, porque não vai ser uma comparação justa. E não é correto, né? Porque Deus fez todo mundo diferente, né? Isso, Cada um com a sua identidade em Cristo isso. e buscando imitar a Cristo. Isso. E também a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né? Que é compartilhar, testemunhar a nossa fé. Lá em Mateus 28, 19 ao 20, fala sobre o ID, a grande comissão, né? E 1 Pedro 3,15 fala: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Então, aplicando essas práticas, esses princípios bíblicos no nosso dia a dia, né? Nós podemos fortalecer a nossa fé, manter a nossa identidade cristã de forma sólida, para poder enfrentar aí os desafios, né? Sempre com uma perspectiva equilibrada e centrada em Deus, né? Amém. Vivendo de acordo com os nossos valores cristãos, seja no trabalho, em casa, na igreja, com os irmãos, né? Casamento, em todas as áreas da nossa vida. Que a gente possa Amém. refletir, né? A luz de Cristo, que a gente possa ser sal e luz. Amém. 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 Isso é muito importante, né? Muito necessário e que cada dia mais, né? Cada mulher possa não se amoldar, não se conformar Sim. a esse mundo, a esse século, como diz Romanos. O livro de Romanos, ele traz muitos ensinamentos, né? E ensinamentos que falam sobre relacionamentos e falam sobre posicionamentos, Sim, né? E a mulher moderna, ela tem que aprender a se posicionar sim, da maneira correta. E a maneira correta é entendendo que existe um absoluto de Deus e esse absoluto de Deus, ele precisa ser mantido, sim. né? Então, é possível sim, né? Pelo que a gente está falando aqui hoje, por essa troca aqui de ideias, entender que, pela sua experiência, é possível sim equilibrar a fé em Deus, a carreira, a vida familiar, ter o ministério da igreja, conseguir equilibrar esses pratinhos e manter sua identidade de uma mulher sábia que edifica sua casa na rocha, né? Então é isso que a gente pode nessa noite entender que é possível, né? Sim, Desde que a gente com esteja Deus é firmado em possível, Deus. desde que a gente esteja ali com a nossa vida entregue, né, rendida ao Senhor e busque, né, uma busca diária, né? Eu vejo que a gente tem que buscar sim, né, de Deus, essa orientação, manter os nossos devocionais, né, alimentar o nosso espírito. E só assim a gente vai conseguir vencer um dia após o outro. Amém. Amém. Vanessa, você quer Amém. deixar alguma frase, alguma palavra? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de deixar para as mulheres cristãs que às vezes a gente se sente muito sozinha, né? E aí, às vezes, você pensa que a outra não passa o que você está passando. Às vezes a gente vê muito por fora e acha, nossa, fulana é a Mulher Maravilha, né? E não é a Uhum. Mulher Maravilha. Não existe, Então, a né? gente tem, sim, nossos momentos, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, Uhum. mas sempre lembrando que a gente tem, né, o nosso Senhor
que Ele Amém. nunca nos desampara, nos deixa só. E que a gente pode, sim, apoiar umas às outras, né? Nós, como mulheres cristãs, nós podemos nos apoiar, né? Amém. É porque nós temos, assim, a mesma crenças de valores, de princípios, então que a gente possa se apoiar também. Uma mulher apoiando a outra, né? Uma mãe apoiando a outra. Então, assim, uma profissional apoiando a outra. É isso mesmo, né? Então, Ao assim, invés de competição, isso, né? ao invés de competição, É né? Que tenhamos aí apoio, apoio, né? colaboração. Colaboração. Trocar, é mesmo ser, né? Competição por Isso, colaboração. isso, Infelizmente, no mundo feminino existe muito isso, né? isso, sim, Uma competição, uma situação que acaba levando uma mulher contra a outra, mas que isso, seja uma mulher com a outra, sim. né? Sim. Amém. E aí você trouxe esse ponto e eu trouxe também porque eu vejo isso, que isso não é só no mundo, e eu vejo isso dentro das igrejas também. Então, que a gente possa ter o mesmo pensamento, né? Amém. Que a gente não está aqui para competir com ninguém, mas a gente está aqui para se apoiar, né? Que uma Amém. possa apoiar a outra, entender o momento que a outra está passando, igual eu tenho filhos de 4 anos, de 1 ano, mas tem uma que acabou de ter um Uhum. recém-nascido e às vezes eu me esqueço das dificuldades que eu tive, né? Uhum. Então, Uhum. assim, a gente falta às vezes essa sensibilidade da nossa parte Uhum. em dar esse apoio também. É verdade que a gente possa, como mulheres, saber dar o apoio, né? Sim. Amém, é isso mesmo. Amém. E Provérbios 31 fala sobre a mulher, né? Mulher sábia, mulher Virtuosa, sim. virtuosa. E a partir do versículo 10, eu queria deixar então, para a gente finalizar Uhum. esse nosso momento. Provérbios 31, do 10 ao 12, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E aí eu gostaria então só de finalizar dizendo que essa mulher e que nós mulheres sejamos mulheres que não se amoldam aos padrões desse mundo, mas que sejamos mulheres que cada vez mais não se conformam nem se amoldam, mas que cada dia mais são valorosas aos olhos de Deus e que buscam a verdade que liberta. Amém. Então eu convido você, mulher que nos assistiu aqui hoje, que você possa cada dia mais buscar a face de Deus, conhecer a Deus e seguir aquilo que Ele tem para a sua vida, enquanto uma mulher virtuosa. E que a sua identidade em Cristo, se você é uma mulher que tem que equilibrar muitos pratos, se você tem uma carreira, se você vive a sua fé, se você tem uma identidade que já é firmada em Deus e tem a sua família, que você possa permanecer naquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. E eu te convido a compartilhar esse vídeo e curtir os nossos outros vídeos também. Curtir as nossas páginas, seja no YouTube, no Instagram. Continue conosco. Até os próximos vídeos do nosso podcast Verdade que Liberta.